Boa noite. A paz de Jesus nos abençoe. O tema da noite é fermento espiritual. É um tema do livro do benfeitor Emmanuel, do Chico, Fonte Vida, no capítulo 76. E chamou a atenção a analogia que o benfeitor faz entre o fermento e o pensamento, as ligações que é possível traçar entre aquilo que se pensa e aquilo que é possível expandir ao redor de nós, através do nosso pensamento, do nosso comportamento, das vibrações que nós emanamos, das vibrações que nós recebemos dos nossos irmãos. Então, é um tema que dá para trabalhar muitos assuntos, de diversas abordagens, diversos ângulos de visão. E essa é a ideia do tema da noite. Pensar como o nosso pensamento, como as nossas atitudes agem ao nosso redor, como nós recebemos e como nós atuamos no nosso próximo, nos nossos irmãos no plano físico e nos nossos irmãos no plano espiritual. Então, o benfeitor inicia um trechinho da primeira epístola aos Coríntios, da carta de Paulo, capítulo 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. É natural para aqueles que fazem pão, aqueles que têm conhecimento da culinária, o uso do fermento para fazer um bolo, para fazer um pão, uma pizza, uma massa. A ideia é expandir. A ideia é tocar além daquilo que já está posto, aquilo que já existe. Ampliar, melhorar, fazer crescer um movimento, uma atividade. Então, num trecho completo dessa carta de Paulo, ele trata sobre um fermento velho e um fermento novo. Nós não devemos nos comportar como um fermento velho. Qual seria a ação de um fermento velho? Aquilo que não vai fazer crescer, não leveda a massa, aquilo que não cumpre o seu papel, aquilo que pode até deixar ácida demais a mistura, a receita que você vai preparar. Não deve ser esse o nosso objetivo. Então ele inicia nos explicando que o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as vidas alheias. Vamos pensar em pessoas que passaram por nossa existência até agora e deixaram marcas em nossa existência. Marcas boas, marcas não tão boas. Deixaram memórias em nossos pensamentos. Em uma idade da infância, na nossa adolescência, no nosso momento presente. Pessoas que passaram pelo nosso caminho e que vai ser difícil de esquecer dessas pessoas. Em determinado momento, em uma determinada circunstância, você vai se lembrar dela. Por quê? Porque ela influenciou no seu pensamento, na sua maneira de agir, no seu comportamento em geral. Pense nas pessoas que são ícones, referências de caridade, de benevolência, de auxílio ao próximo. Essas pessoas não podem ser esquecidas. Quantos santos da Igreja Católica passam e jamais vão ficar para trás. Hoje nós temos movimentos referentes dessas pessoas. Os vicentinos são exemplos grandes. Madre Teresa, o Chico, nosso Divaldo Franco, são tantos e tantos exemplos de pessoas que marcam a vida de inúmeras pessoas. Nós temos em nossa existência pessoas também que passaram por nossa vida com o papel de ser um fermento, às vezes nos influenciando para o bem, às vezes para o mal. A decisão é sempre nossa, mas o impacto, isso é inevitável. Alguém que nos corrigiu em determinado momento, e que não tínhamos conhecimento
exemplo, a maturidade, nos deu um conselho, chamou a atenção, puxou a orelha, deu uma bronca, ou algum coleguinha que deu uma ideia que, olha, vamos fazer isso aqui, vai ser divertido, vai ser bom. Você pode até ter cedido a ideia, mas depois viu que aquilo não era um bom caminho, foi corrigido, tomou um castigo, né? Acontece. E às vezes essas pessoas vão ficar na nossa memória. Mas pensem também em um determinado momento em que nós erramos, nós cometemos uma falha. É muito fácil de apontar essa observação para outra pessoa. Poxa, outra pessoa errou comigo. E quando eu errei? E quando eu tive que pedir desculpa? Ou quando eu influenciei negativamente a vida de alguém? É um tipo de momento que marca também a nossa existência. Porque nós sentimos na nossa consciência que a nossa atitude talvez não foi a melhor atitude naquele momento. E nesse momento, às vezes, se você tomou a atitude de pedir desculpa, pedir perdão, se corrigir a rota daquele caminho que não estava indo bem, essa pessoa pode ter te perdoado. E você esquece da pessoa que te perdoa? Você esquece daquele que te deu uma segunda chance? Que olhou para você como alguém que está a caminho, está em processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, e necessita de uma nova oportunidade? A partir da reação desse perdão, dessa desculpa, isso marca tão fundo a nossa consciência, os nossos pensamentos, que depois que esse momento passa, fica uma assinatura no nosso pensamento. Poxa, assim como essa pessoa me desculpou, me perdoou, me deu uma explicação, eu posso também fazer isso por alguém. Eu também quero ter essa oportunidade de perdoar alguém, de dar essa segunda chance. É possível fazer isso. Porque você viu um exemplo, esse exemplo te impactou, e a sensação foi tão boa, o alívio foi tão bom, que você quer replicar aquela emoção, aquele sentimento. Então vamos seguir. E o benfeitor diz que ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. É o que nós estamos falando. Nós marcamos e somos marcados. Carregamos consigo traços de pessoas que nos educaram, conviveram conosco, que nos deram carinho, nos deram amor, aquele presente que você tanto queria numa época de Natal. Sabe, as memórias que formam o nosso hoje, o nosso então, são um projeto de um conjunto de pessoas, um conjunto de atividades que ocorreram ao nosso redor para a nossa formação mesmo. Tudo isso colaborou para que você chegue onde você chegou, esteja como você está. É parte de você. E hoje você influencia na vida dos seus filhos, dos sobrinhos, dos colegas de trabalho, dos companheiros da casa espírita. Quantos de nós não são influenciados por uma leitura que é feita no início da atividade da noite, pela palestra que é ouvida, por um conselho, uma orientação que os seus versos concedem na quinta-feira? Quantos de nós não são impactados pelas mensagens que os leitores do plano espiritual nos concedem através dos livros, assim como o benfeitor Emmanuel tem feito conosco agora, nos colocando para pensar no quão é importante cada palavra que sai da nossa boca, cada atitude que você toma, cada negativa que você acaba deixando de fazer. Quanto nós temos impacto e influência na vida dos outros, quanto carecemos de atenção, porque tudo gera
uma reação. Todo tipo de expressão nossa promove uma alteração ao nosso redor. Inclusive nos momentos em que alguém nos responde mal, nos dá uma negativa ou nos ignora quando falamos um bom dia. Como que nós reagimos em determinada situação? É necessário pensar que na sua mão está o início de um problema gigantesco ou o fim de um problema ali. Lembra do fermento que ele amplia, que ele melhora, expande uma situação? Se a situação é boa, um momento de alegria, é claro que nós queremos expandir. Agora, se a situação é ruim, se aquele que vem nos impactar faz isso de forma negativa, está na nossa mão continuar aquela negativa ou não. Puxa, eu falei bom dia, não me respondeu, eu vou ofender, vou falar mal. Para quê? Para ampliar o mal, para expandir, para aquela vibração negativa tomar conta do ambiente e contaminar aqueles que estão ao redor. Não é bem esse o caminho, mas isso pode acontecer. Assim como nós recebemos as influências dos irmãos que estão ao nosso redor, encarnados ou desencarnados, nós influenciamos os encarnados e os desencarnados. Vivemos uma vida de eterna conexão e interligação entre todos nós. Como espíritas, nós sabemos que a vida continua, que a morte simplesmente é uma passagem de um plano para outro. Você continua existindo com a sua consciência. Então, por que não observar as nossas atitudes e o quanto nós podemos influenciar ou sermos influenciados por aqueles que estão ao nosso redor? Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Observe o nosso planeta hoje. Quantas situações diversas. Nós temos países onde impera a ordem, a paz, o progresso, outros países que estão em guerra, outros países onde as pessoas estão migrando em massa, fugindo do seu país, buscando socorro numa nação vizinha, a nada, perecendo nessa travessia. Olha a situação do nosso mundo. Será que as pessoas do nosso planeta estão vibrando em paz, em harmonia, em serenidade, ou numa vibração diferente dessa? Em guerra, em desespero, em contrariedade, em choque, em preconceito, em crime. Isso é expansivo. Isso nos atinge. Quer ver um teste? Começa a assistir o jornal. Coloca no jornal e começa a assistir uma notícia atrás da outra. Observe o seu estado no início do telejornal e ao final do telejornal. Nós ficamos abalados, ficamos tensos, nosso estômago às vezes dói, nosso batimento cardíaco se altera. Por quê? Porque aquilo nos impacta, nos influencia, nos promove medo, nos tira a esperança. Ou seja, são raios de influência que entrosam-se com as nossas emissões mentais. Nós sintonizamos com aquela faixa. Por quê? É impossível não ver. É impossível não ver. O Chico, ele tinha um hábito que eu achei muito interessante. Ele lia o jornal todo. E ele gostava de ler as páginas policiais. Nas páginas policiais, ele tinha o hábito de fazer prece pelos nomes que eram noticiados nas páginas policiais, pelas vítimas, pelos agressores, porque ele entendia que era a maneira de fazer uma prece, uma caridade, um auxílio para aquele que naquele momento ali é só um nome no jornal,
além daquele nome no jornal, tem alguém que está sofrendo, tem uma família chorando, alguém que perdeu um bem, alguém que sofreu um choque, um trauma, uma memória ruim, alguém que foi impactado por um fermento velho, um fermento negativo. E o Chico tinha essa maneira de lidar com essa situação. Eu vou fazer a minha parte. Que outras pessoas não orem, mas eu vou orar por esses nomes aqui. Pelos criminosos. Alguém tem que orar por eles. Não só as mãezinhas, mas o Chico tinha essa atenção, esse comportamento. Não sintonizar com a vibração negativa daquela notícia, mas sintonizar sim com a vibração positiva. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Posso mudar o que aconteceu? Não posso, mas posso fazer uma prece. Orar por esse necessitado aqui. Para que, quem sabe, ele receba as vibrações da minha prece e mude o seu comportamento. Então, prosseguindo, nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Isso é um momento que a gente tem que ter muita atenção. Falar, as pessoas dizem, falar é muito fácil. E é mesmo. Falar é fácil. Na teoria tudo é muito fácil. E na prática? E quando nós estamos em meio a uma determinada situação em que depende de você tomar uma atitude que vá piorar, melhorar, em que você vai se conectar a uma pessoa, não por um momento que acabou, mas por uma eternidade. O que nós lemos no Evangelho, o que nós lemos no texto do Emmanuel, são palavras de alguém que tem muita sabedoria acumulada, que passou por muitas resistências. Inclusive, o benfeitor Emmanuel vai ser um filme, contando algumas encarnações deles. Eu recomendo que quem puder assistir, vai ser muito esclarecedor. Por quê? Porque o que ele nos transfere de conhecimento hoje é o resultado de muitas resistências, de erros, de comportamentos que não foram adequados, de consciência pesada, mas acima de tudo de aprendizado. Acima de tudo, da sinceridade de alguém que confessa seus erros, que assume que não é perfeito, que está a caminho, mas tem a dignidade e tem a caridade de dividir com cada um de nós um pouquinho das suas dores e um pouquinho do que essas dores ensinaram para Emmanuel. Percebam que tem um sentido muito interessante quando ele diz, quando não formos sinceros. Porque isso é proibido. Existe uma lei humana que proíbe, que incrimina. Na verdade, você tem livre-arbítrio. Você pode não ser sincero. Porém, toda ação promove uma reação. Então, para aquele que nós não formos sinceros, nós vamos receber uma energia de volta. Nós emitimos um sinal e recebemos um sinal dessa pessoa. E agora, qual sinal eu vou estar recebendo daquela pessoa a qual eu não fui sincero? Aqui o que o benfeitor nos ensina é que assim, não devemos querer alcançar a perfeição, porque a perfeição não nos pertence. Não cabe a nós exigir de cada um de nós a perfeição. Mas sim a necessidade de buscar aprender, de buscar evoluir, de entender que aquilo que você emite é aquilo que você recebe de volta.
Quando dizem que a violência gera violência, é um pouco disso. Quando dizem que o perdão te concede uma sensação de paz, uma sensação de liberdade, é um pouco disso. Quantos espíritos não se conectam, se amarram uns aos outros por dívidas, por uma cobrança de um erro que não foi perdoado, por uma atitude impensada. E eles decidem não perdoar. Decidem por não ser sinceros consigo próprio. Decidem simplesmente fazer o mal para que o outro sinta aquilo que eles sentiram naquele momento. E nessa atitude vão anos, vão séculos, vão N existências, até que em determinado momento os dois espíritos se reúnem numa reunião mediúnica e através de um intermediador é feita uma análise do caso e uma observação de que aquilo não está levando a nada. O sofrimento é mútuo. Aquele que faz sofrer sofre tanto quanto aquele que ele persegue. Percebe? Olha a expansão, a ampliação do mal. Olha o fermento velho funcionando. Por que não doar um pouquinho de perdão? Um pouquinho de esperança, um pouquinho da nossa fé, um pouquinho daquilo que nós entendemos das lições que são trazidas pelos Espíritos, pelo Evangelho, pelo benfeitor humano. Doar um pouquinho. Imagina a situação, você está numa rua, tomou uma fechada de um carro no trânsito, a pessoa te fechou. Ela já espera que você vai buzinar, vai ter uma reação bastante forte, agressiva. Mas nesse momento você opta por não buzinar, por não correr atrás dele, por não tirar satisfação, por não querer agredir ele com palavras, com gestos, com ações. No mínimo ele vai achar estranho. Nossa, por que ele não veio atrás de mim? Por que ele não reagiu? No mínimo você plantou uma sementinha de dúvida na cabeça dele. Por quê? Porque talvez nesse momento você está sendo sincero consigo mesmo. Eu não quero. Tem uma campanha, inclusive, rodando nas redes sociais, de você contar até 10. Pessoas que estão passando por situações do trânsito e vão ser inspiradas a contar até 10. E se livram de acidentes, de brigas, de conflitos, de um problema maior. Sabe? Amplie aquilo que for bom, aquilo que fez bem para você, aquilo que você ouviu de positivo, de instrutivo. Não querendo ser perfeito, porque isso não cabe a nós. Mas com um pouquinho daquilo que você aprendeu, doando para o outro. Nós doamos coisas materiais, mas nós podemos também doar sentimentos. Podemos doar um pouquinho de conhecimento. Podemos doar os nossos ouvidos, a nossa atenção, nosso tempo mesmo, sendo sinceros com o outro, ouvindo com sinceridade, estando presente quando o outro vem pedir um pouquinho da nossa atenção. Porém, quando nós não somos sinceros, podemos receber uma deslealdade. E seguindo, nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, normalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Lembra da situação do trânsito? Vamos imaginar que nesse momento você tem uma criança no banco de trás. Você é a referência dela. Você é quem ela tem como, olha, eu tenho que me mirar na minha mãe, no meu pai, no meu tio, no meu professor.
presidente da casa espírita. Nesse momento você está ali como o orientador daquela criança. E quando ela vê que você não buzinou, não correu atrás, não ofendeu ninguém, perdoou, você acaba, a partir de uma atitude simples, promovendo a educação de um novo cidadão. Por que o outro cidadão não vai buzinar quando ele receber uma fechada no trânsito, seu filho, seu sobrinho? Porque ele viu o tio ou o pai ou a mãe fazer isso no passado. E ele aprendeu que acho que assim é o certo. Aí aqui no slide nós temos a figura de uma criancinha colocando a gravata igual ao pai. É mais ou menos isso. Ah, mas meu vizinho liga música alta todo dia de manhã e me incomoda dormir. Eu posso ligar minha música mais alta ainda. Nossas crianças vão aprender do mesmo jeito. E se nós nos calarmos? Não reagir negativamente. Ampliar uma reação segura e digna. De que, olha, tudo bem, é o comportamento dele, não é o meu. Não me cabe agir como ele. Não me cabe buscar um conflito, uma disputa. Lembra que a gente pode optar por se amarrar a um outro espírito ou deixar que o outro espírito siga o caminho dele e nós vamos seguir o nosso? É mais ou menos isso. Não preciso brigar com o vizinho porque ele ligou a música alta e me incomoda. Nós temos leis, nós temos regras sociais, temos outras maneiras de agir. E assim nós vamos educando aqueles que nos seguem. É muito o que acontece na evangelização das crianças. Elas têm um momento da brincadeira, da descontração, mas antes tem as lições evangélicas que são trazidas para elas. Tem um momento de respiração, de concentração, de meditação. Que é extremamente importante porque isso vai ser um pouco do que vai ser transferido por essas crianças que amanhã vão ser os adultos e os novos evangelizadores e que vão transferir isso para as outras crianças. Pensem sempre que as nossas atitudes refletem muito do que o futuro da nossa sociedade vai expressar no futuro. Muito do que nós fazemos ou deixamos de fazer vai impactar diretamente nos círculos da experiência e do conhecimento dos nossos menores. O que você tem a doar para o futuro do nosso país? Não estou falando de dinheiro, não estou falando de impostos, não estou falando de política, mas de atitudes sociais. Quantas brigas você iniciam nessas próximas semanas por conta de política? Quantas pessoas se desentendem, as famílias se separam? Veja que esse também é um fermento, né? É um movimento que se expande e acaba nos tocando, nos incomodando. Está na televisão, está no rádio, está nas ruas. As ruas são sujas com um monte de propaganda. Veja. É interessante, porque nós recebemos como educação que não devemos jogar lixo no chão. Correto? Imagine se eu jogo um papel de bala no chão. E vocês todos veem. E vocês todos pegam uma bala também e também jogam um papel de bala no chão. Qual vai ser o estado da nossa reunião ao final? Está tudo sujo. Ninguém pode pisar ali, escorregar, se machucar. Imagine se o mundo inteiro começa a jogar papel de bala no chão. Vai ser das nossas ruas, dos nossos idosos. Percebem? Os movimentos, as atitudes, elas vão se expandindo. Percebe o que acontece quando você ensina uma criança a fazer uma prece? Quando você traz uma criança para a evangelização infantil? Quando você vem para a casa espírita para receber um passe, para ouvir uma palestra?
festa. E essa criança vê o que você está fazendo. Eu tenho muitas memórias da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos meus tios, indo à igreja. Para mim é um movimento natural. Tem o horário de trabalho, tem o horário de atividades da casa, tem um horáriozinho para ir na casa espírita. É um hábito. Bons hábitos promovem boas atitudes, bons exemplos. Contribuem para a sociedade. Muito do que a sociedade no mundo passa hoje tem vínculo com o abandono das igrejas, o abandono da religião, o abandono da fé. Também é um movimento crescente, o abandono da fé. Por quê? Os jovens devem ter visto pessoas que não estavam seguindo o caminho da igreja, estavam seguindo outros caminhos e foram influenciados. Você pode fazer a sua microparte para que alguma micro coisa mude no futuro. E se cada um fizer a sua microparte, quem sabe vai ser o nosso futuro. Alguma coisa melhor pode vir. Eu tenho certeza que virá. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeia. Portanto, aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossa semelhança. Quantas pessoas foram, são e serão influenciadas pelo trabalho do nosso Chico? Quantas pessoas? O quanto a mediunidade cresceu no mundo inteiro a partir do nascimento desse Espírito entre nós? Quanto o Espiritismo se expandiu? Quantas pessoas foram tocadas por uma carta, por um receituário, por um olhar, por um beijo na mão, que ele tinha esse hábito de beijar a mão das pessoas, ele tinha dores nas costas, de tanto que ele beijava as mãos, os pés das pessoas. Pelo comportamento abnegado, desinteressado, totalmente desvinculado à riqueza, a bens materiais. Um espírito que sofreu desde a infância, nunca deixou de sofrer, mas nunca se ausentou da sua obrigação. É lembrado, será lembrado para sempre. Para sempre. Aí, ali nós temos mais diversos. Lembra das pessoas que tocaram, que nos marcaram, que influenciaram na nossa infância? O Divaldo, nosso Divaldo, ele adotou um sem número de crianças. Hoje ele tem filhos que são advogados, cientistas, médicos. Os filhos deles estão espalhados pelo mundo. Ele sabe o nome de cada um. Nós não podemos nem saber. Os filhos dele já têm filhos e netos. Será que o Divaldo vai ser esquecido? Sabe? Olha o seu Zé aqui na casa. Quantos de nós não recebem um olhar, um conselho, uma atenção, uma orientação do seu Zé? Eu sou um deles. E eu tenho certeza que entre nós, muitos, têm esse mesmo pensamento. Impossível esquecer. O seu Zé não esquece do seu Lino, que era o presidente da casa antes dele. Quer dizer, é assim que funciona. E por que não você não ser essa pessoa que vai ser marcada na memória de alguém para sempre? Inclusive do plano espiritual. Inclusive do plano espiritual. Tem relatos de livros que tratam falar assim, da cerimônia que foi feita quando o Chico desencarnou, que tinha uma fila muito grande de pessoas para passar pelo caixão dele. Mas tem relatos de livros mediúnicos que tratam de uma fila muito, mas muito maior de desencarnados
também estava ali para prestar a sua homenagem. É uma cena que é descrita com extrema beleza. Você pode ser uma dessas pessoas. A partir da sua fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, você move uma montanha. Quantas montanhas o Chico não moveu? Quantas montanhas? Um espírito que encarnou em Belém. Quantas montanhas ele não moveu? Quantas? Quantas montanhas ele não move ainda hoje? É impossível esquecer das atitudes, dos atos, dos olhares, dos pensamentos desse Espírito. Um Cristo que passou pelo nosso planeta e do qual nós miramos a nossa atitude até hoje. Até hoje. Não só as casas espíritas, não só os evangélicos, não só os católicos, não só as casas de Umbanda. Todas as religiões reconhecem a grandiosidade desse Espírito, do pensamento desse Espírito, da filosofia desse Espírito. Impossível não lembrar. Impossível. Mesmo depois da desencarnação, sempre são lembrados, porque a influência é muito forte. O efeito do fermento é muito grande. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. É o que eu falei, falar é muito fácil. A questão é agir. A questão é tirar a ideia da palavra, da letra fria e transferir para o nosso dia a dia, para a nossa atitude. Quando foi que nós tomamos uma iniciativa de mudar uma intenção, mudar uma atitude, aquilo que você pratica, que você mesmo se incomoda às vezes que você faz? Poxa vida, às vezes eu tenho segunda-feira de manhã, é difícil, a pessoa vem e fala bom dia, eu falo bom dia para ela até tremendo. E se segunda-feira agora a gente tentar fazer isso de outra forma? A gente vai despertar, tomar um chazinho, se acalmar e esperar o bom dia daquela pessoa que toda segunda-feira você vem e te fala um bom dia, um sorrisão desse tamanho. E você olhar bem no fundo do olho dela e falar bom dia. E nada mais. Vamos experimentar, vamos tentar mudar um hábito. Um hábito. Eu tentei mudar alguns hábitos assim, com o tempo, que foram muito bons para mim. A questão do jornal mesmo, eu parei de ver. Eu diminuí. Tem outras formas de se informar, né? Na internet hoje você tem N maneiras. O jornal estava fazendo mal para mim. Estava difícil. Mudamos os nossos hábitos para o nosso próprio bem, para o bem daqueles que estão ao nosso redor. A vibração do nosso lar ser cada vez mais leve, cada vez mais feliz. Eu adquiri o hábito de molhar plantinha em casa, de manhã. Rapaz, se torna um hábito tão gostoso. Você sente a alegria da plantinha sendo molhada de manhã. Tenta, faz um teste. Muda um hábito por ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Observe em cada ambiente que você estiver, o que eu posso fazer? O que dá para fazer para melhorar? Tenhamos ideias, tenhamos atitudes positivas. Sejamos esse fermento no ambiente de trabalho, em casa, na casa espírita, no convívio com um parente difícil. E esse daí vai ser um desafio. O parente difícil é um desafio. Olha no fundo do olho do parente difícil. Olha no fundo do olho dele. Faz o teste. E tenta entender por que ele é assim. Que tipo de mensagem ele está tentando
te passar com a dureza, com o comportamento difícil dele? Que tipo de mensagem? Tenta entender. Tenta dar um passe nele. Ah, mas ele não veio na casa espírita, não tem como. Não precisa. Senta do lado dele, mentaliza que você está dando um passe nele. Ele já vai receber a vibração. Perdoa ele. Quando ele te ofender, mantenha o silêncio e fala, não, está tudo bem, está tudo bem. Naquele momento é o que ele tem para te dar. Naquele momento é o que você tem para dar para ele. Você vai ser o fermento de, quem sabe, uma mudança futura. Que não vai ser amanhã. Mas o amanhã pode ser daqui a um ano. E quem sabe você vai ter a bênção de ver a mudança desse país difícil. Eu não deixo de acreditar na mudança dos meus parentes difíceis. Eu não deixo de acreditar que um dia os meus parentes difíceis vão entrar por essa porta aqui e vão ouvir um pouquinho do que eu ouço todo sábado aqui na Casa Espírita. Não deixo de acreditar. Não deixo de fazer minha prece por eles, a minha vibração, a mentalizar o meu passe para eles. É o que eu posso fazer naquele momento. Eu garanto que não é pouco. Não é pouco. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos. Depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Lembra da microparte que você faz para que alguma microcoisa mude no mundo. No mundo. Eu tinha uma vizinha que eu achava muito interessante. Ela tinha um gato. E na nossa rua tem sempre alguns gatinhos. O gato dela não escapa. Ela dá um jeito de manter o gato dela bem fechadinho. Mas ela sabia que tinha um gatinho na rua que viviam ali. Subiu no telhado dela e tal. E um dia eu estava saindo para trabalhar, eu vi um potinho com água e um potinho com ração de gato do lado do portão da casa dela. Eu olhei e falei, isso. Ela está colocando. Ela tem o gato dela, ela compra ração pro gato dela. Mas ela sabe que tem uns gatinhos que não tem quem faça isso por eles. Ela compra um potinho e coloca ali. Eu vou dizer que ela está errada. Eu vou criticar ela porque, nossa, ela está deixando a ração aqui, vai dar formiga do lado da minha casa. Não. Eu posso fazer o que ela está fazendo? Naquele momento não, eu estava saindo para trabalhar. Mas eu achei uma atitude tão altruísta, tão bonita. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. Ela começou a fazer isso diariamente. E os gatinhos estavam sempre ali, felizes. Não deu formiga, porque não dava tempo. Os gatinhos vinham antes das formigas, então. Depois governa expressões e palavras. Ela não falou para ninguém, sabe? Ela pegou um pouquinho da raçãozinha do gatinho dela e deu para os outros gatinhos, está tudo bem. Ela influencia na vida do mundo. Uma atitudezinha simples. Uma atenção. Uma presença. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Nós não estamos aqui na Casa Espírita para receber uma solução mágica. Não estamos. Esse não é o papel da Casa Espírita. Nós não trabalhamos com mágica. Nós não temos uma receita de bolo pronta, onde você adiciona 3 partes de farinha e uma parte de fermento e pronto. O bolo está pronto, o pão está pronto. Não. Você ensina com a perspectiva e a esperança de que o outro passe adiante aquele conhecimento, passe adiante aquela intenção.
Você se faz fermento na ideia de que o outro seja fermento na vida de outros. O resultado disso é muito simples, é um caminho reto e limpo, que conduz ao Senhor. Não sou eu que está dizendo, é o benfeitor humano. Sabe? Quando ele descobriu isso, nós vamos ter que ver sobre a biografia das encarnações dele. Mas eu garanto que não foi fácil. Não foi de um dia para a noite. Não foi em uma encarnação. O benfeitor Emmanuel, em uma das encarnações dele, ele foi convidado pelo Cristo. Ele era um senador romano e foi convidado pelo Cristo para fazer parte do seu grupo. Naquele momento ele falou que não podia. Ele se negou. E o Cristo disse para ele: senão agora, daqui a 1000 anos. O Cristo não perdeu a esperança. O Cristo colocou um pouquinho de fermento no espírito de Emmanuel, marcou o espírito daquele senador romano, e naquele momento não podia seguir o caminho do Cristo. Mas hoje vem e nos dá essa lição maravilhosa de uma analogia entre o fermento e o pensamento. Enquanto a nossa espiritualidade pode contribuir para a mudança da nossa vida, da nossa sociedade e do nosso